Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar a continuação da nossa aula da unidade 13, que era sobre o Merleau-Ponty, né? Nós falamos um pouco sobre o pensamento do Merleau-Ponty na unidade 13, e agora nós vamos dar continuidade, dar sequência aí no, no conteúdo, ok? Hoje, basicamente, nós vamos trabalhar com dois modelos de pensamentos distintos. O primeiro é o pensamento do Ludwig Wittgenstein, tá? E o segundo é da Escola de Viena. Então, vamos lá. É importante contextualizar para vocês o pensamento tanto do Wittgenstein quanto da Escola de Viena. Então nós estamos no século XX, nas primeiras décadas aí do século XX, e a filosofia vai ganhar alguns outros temas, algumas outras preocupações, alguns outros objetos e, consequentemente, críticas, né? Críticas. Então é importante situar vocês no momento histórico. O pensamento do Wittgenstein uh, ele é estruturado a partir da reflexão entre a linguagem e a filosofia. O Wittgenstein ele parte de uma pergunta que é a seguinte: qual é a importância da linguagem para o conhecimento da realidade? Olha que interessante, né? Por quê? Porque nós temos uma discussão nesse momento bastante intensa, que nós nos apropriamos da realidade, nós deciframos a realidade, nós conhecemos a realidade a partir da linguagem. Ou seja, é a linguagem com seus conceitos, né, com suas palavras, que nos possibilita a apropriação e a descrição da realidade, inclusive da própria sensação. Quando usamos conceitos, por exemplo, hoje estou feliz. Veja, eu estou usando palavras, ou seja, recursos da linguagem, para manifestar ou expressar um sentimento real da minha existência. E aí fica esse debate. Até em que ponto a linguagem se apropria da realidade para a nossa existência, né? O que a linguagem nos informa? Isso é muito importante, tá? Então, o pensamento do Wittgenstein tem essa preocupação com o aspecto da linguagem enquanto incorporadora e decifradora da realidade, ok? É importante também entender que na análise do Wittgenstein é preciso que a filosofia faça uma crítica a essa questão da linguagem. Ou seja, a função da filosofia é exatamente fazer a crítica nessa dimensão da linguagem como expressadora da realidade, né? Expressadora da dinâmica existencial, para que nós não tenhamos, né, equívocos de linguagem e, consequentemente, de realidade. Eu vou dar um exemplo para ser claro para vocês. Quando nós usamos figuras de linguagem ou a ironia, até que ponto nós, com uma linguagem, por exemplo, irônica, nos damos conta e dimensionamos a realidade? Porque geralmente quando usamos a ironia,
nós estamos exatamente fazendo uma outra leitura do que seria a realidade. E é isso que o Wittgenstein, entre outras coisas, propõe para a filosofia, que ela seja um objeto de reflexão crítica sobre a construção do conhecimento verdadeiro, tá? E é importante, né? Porque assim como Wittgenstein, nós vamos ter aí uma grande quantidade de filósofos que vão se ocupar da questão da linguagem, né? Os fenomenologistas, o próprio Merleau-Ponty que nós trabalhamos e assim por diante. Porque a linguagem, como ela se estrutura em forma de códigos, se não fizermos uma análise crítica desses códigos da linguagem, nós podemos tomar o que é errado por certo, o que é falso por verdadeiro. Por isso que esses pensadores, né, esses filósofos aí, sobretudo do início do século XX, eles vão se dedicar e se debruçar à temática da linguagem enquanto incorporadora e expressadora da realidade. Porque é assim que nós fazemos. Nós usamos da linguagem, dos recursos da linguagem, para expressar a nossa realidade. E quando essas duas dimensões não são compatíveis, tá? Ou quando a linguagem toma por verdadeiro algo que não é verdadeiro. Por isso que a filosofia deve, em Wittgenstein, se dedicar a essa decifração, a esse problema, tá? Então, qual é o objeto da filosofia? A crítica à linguagem, para que a linguagem não cometa equívocos, ok? É isso aí. Bom, uma outra questão importante e que o Wittgenstein vai influenciar é a formação de um grupo de filósofos austríacos, assim como ele, né, chamado de, ou chamada de Escola de Viena. Tá? A Escola de Viena, ela então é formada por um grupo de filósofos, professores da Universidade de Viena, que se reuniram a partir de uma perspectiva intelectual filosófica comum, que é o neopositivismo. O que vem a ser o neopositivismo? É uma retomada da teoria positivista do conhecimento, sobretudo a do Comte, né? E no que consiste, então, essa escola neopositivista do pensamento austríaco de Viena? Os neopositivistas eles partem do seguinte pressuposto: um conhecimento, para ser verdadeiro, ele precisa ter duas coisas importantes. Primeiro, uma demonstração empírica. Segundo, uma demonstração matemática. Então, vou explicar isso de uma forma mais tranquila para vocês. O neopositivismo da Escola de Viena, ele defende que um postulado, para ser verdadeiro, deve ser demonstrado a partir da sua empiricidade, da experiência, e também deve ser demonstrável de maneira racional matemática, em forma de teoria. Então, é preciso conciliar a prática com a teoria, a experiência, né, que é o empirismo, com o postulado matemático, com a demonstração em fórmula dessa sua viabilidade. Então, a Escola de Viena trabalha a partir da junção dessa parte empírica com a demonstração matemática, teórica, equacional e assim por diante. É por isso que a Escola de Viena, né, ela ficou conhecida a partir da sua teoria chamada de
teoria da verificabilidade. Todo postulado para ser verdadeiro deve ser verificado pela experiência e pela capacidade que ele tem de ser demonstrado pela matemática, por uma teorização, por uma equação. Tá? Por isso, teoria da verificabilidade. Nenhum postulado tido como verdadeiro, né, ou tomado por verdadeiro, né, ele deve ser refutado ou não consiga ser comprovado, demonstrado por esses dois caminhos, que é da experiência e da teorização. Okay? Então, isso é muito importante. Né? A Escola de Viena ela vai ser uma das principais representantes aí do século XX do que nós chamamos de filosofia da ciência. É um caminho da discussão e da reflexão filosófica para o desenvolvimento do conhecimento científico. Então, todo postulado tem que ser demonstrável pela experiência, que é a parte empírica, e também pela teoria, que é a sua equacionabilidade. Tem que se transformar numa equação. Se não for possível demonstrar pela experiência e também pela demonstração matemática, que é a questão da equação, da teoria, esse conhecimento não pode ser tomado por verdadeiro. Tá? E quem são os grandes nomes da Escola de Viena? Né? Nós temos o Otto Neurath, que é um importante nome da Escola de Viena, o Carnap, que também é outro filósofo destacado da Escola de Viena, e o Ernst Mach. Né? Temos vários outros, porque vários pensadores se reuniram na Universidade, né, de Viena, na Áustria, para fazer essa discussão. Tá? Então é importante a gente entender como que a filosofia ela vai ganhando corpo, né, e vai modificando a sua concepção. Né? Porque de tudo que nós falamos até hoje, vamos falar ainda sobre filosofia, é importante entender que uma questão é central: a verdade, né? A busca por essa verdade. E aí os caminhos construídos para alcançar essa verdade são distintos. Né? A linguagem, a ciência, a razão, a matemática, a experiência, a metafísica e assim por diante. Tá? Só para concluir, né, essa reflexão, é importante entender que a Escola de Viena, por estar muito centrada na perspectiva neopositivista da demonstração empírica da experiência, ela faz uma forte crítica à metafísica. Né? Então, ela abandona aquela filosofia metafísica, sobretudo do século XIX, hegeliana, e parte para a construção de uma teoria do conhecimento empirista. Por isso, uma releitura do positivismo. Né? Uma crença na ciência, uma crença na demonstração do que é tido por uma lei verdadeira e assim por diante. Tá? É isso aí, pessoal. Abraço.